Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Ideas to Move. Nosso palco está de volta aqui no VTEX Day, trazendo conversas que realmente movem o nosso mercado. E a gente vai falar de temas como gestão de risco, e-commerce, transformação digital e muito mais. Todo o conteúdo do nosso Ideas to Move está no YouTube, no nosso canal do YouTube, então vocês podem conferir lá depois. E no Clearcast também. Na semana seguinte a este evento, tudo estará online, tá bom, gente? Então também é para vocês divulgarem. Vamos mergulhar um pouquinho então num tema que mexe com todas as pontas de conexão, um tema de Omnichannel. Eu particularmente estou muito feliz de voltar depois de 8 anos a falar desse tema no VTEX Day, e aqui especialmente na ClearSale, para dizer como a gente tem visto o consumo híbrido aumentar, né? E também, com isso, uma jornada que precisa ser garantida por todos nós, sem fricção, com eficiência e a proteção, que hoje em dia virou muito mais falada do que era antigamente, em relação à operação e à compra efetiva, né? E para ajudar a conseguir passar esse tema e esse conhecimento para todo mundo, eu estou aqui hoje com o Cláudio Moreira, gestor de meio de pagamentos da Infracommerce, e estou também com o Rogério Cardoso, do Banco Inter, e que é uma das instituições mais inovadoras, né? A gente estava conversando agora um pouquinho desse novo desafio, não é mesmo? Então vamos lá, sejam muito bem-vindos, e se vocês quiserem se apresentar brevemente, fiquem à vontade. Obrigado pelo convite. Primeiro de tudo, é uma satisfação estar aqui com vocês. A gente já tem um contrato com o ClearSale, já é um parceiro nosso há bastante tempo. Eu sou gestor de meio de pagamentos da Infracommerce. A Infracommerce é o maior ecossistema de full commerce da América Latina. Estamos figurando em diversos países aí, Argentina, Peru, Colômbia, Chile, México. Então, quando a gente fala de know-how da parte de meios de pagamentos, fazemos, além de todo o full commerce, também cuidamos da parte de meios de pagamento, antifraude, chargeback, por aí vai. Bom, pessoal, boa tarde. Como a Lívia mencionou, meu nome é Rogério Cardoso. É um prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação estar participando aqui desse bate-papo. Então, sou lá o head de produto cartões transacionais no Inter. É de fato uma instituição inovadora, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. E é um prazer, né, poder trocar essa ideia com vocês, poder de alguma forma compartilhar um pouco da experiência e contribuir, né, para que a gente juntos aqui consiga agregar mais conhecimento e aprender um pouquinho mais. É sempre bom. Bom, mais uma vez, muito obrigada. Então, a gente vai iniciar esse nosso bate-papo. E para começar, pensando num cenário onde o cliente pode iniciar toda a jornada dele no digital e começar e finalizar numa loja física, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente quais que são os desafios encontrados quando a gente fala de pagamento em operação Omnichannel. Bom, Cláudio, vou tomar liberdade aqui, vou puxar a fila. Quando a gente olha para esse tipo de transação, a gente vê cada vez mais grandes players escalando esse movimento e permitindo que o cliente comece e conclua, né, a sua transação em canais distintos. Dentro disso, né, dada a relevância dos players, a magnitude que essa jornada tem adquirido, na minha visão, um dos grandes desafios é a integração sistêmica, né, porque é preciso que essa integração garanta a conexão de diferentes plataformas de pagamento, né? Então, por aí só já tem um desafio técnico bastante interessante. Essa integração, além de permitir essa conexão de formas de pagamento, ela deve permitir para o cliente uma transição muito fluida entre o canal físico e o canal digital. Caso contrário, a experiência fica ruim, uma vez que o cliente tente essa jornada e não seja bem atendido, ele desiste ou migra para um concorrente, o que é pior. A gente precisa ter os dados, né, circulando, sejam eles demográficos ou transacionais, em tempo real, entre os canais envolvidos nessa operação, para garantir que não haja nenhuma ruptura. A questão de segurança é crucial, né? Então aqui garantir que os dados circulem com integridade também entre esses canais, ter ferramentas, né, de detecção e alerta tempestivas em toda a cadeia é importante. Porque o cliente, ao começar a transação no digital e, por exemplo, retirar um produto no físico, a gente tem que garantir
que o cliente é ele mesmo e, de novo, não ter nenhuma ruptura no processo. Então, acho que são pontos aqui críticos, mas todos eles contidos dentro de um escopo maior, que é a experiência do cliente, né? Então, a experiência do cliente tem que ser primordialmente entendida, e o cliente, muitas vezes, ele demanda flexibilidade de pagamento, né, Cláudio? Então, assim, o estabelecimento, ele precisa garantir, às vezes na ânsia de prevenir alguma fraude, ele restringe o pagamento a uma ou duas modalidades. Então, acho que tem que ser o mais flexível possível, e aí fica a cargo dos parceiros garantir a prevenção em qualquer forma de pagamento escolhida. Então, acho que são esses 3 pontos principais, além, é claro, de outras questões, como gestão de estoque, questões mais operacionais, como treinamento de equipe, atualização de políticas e procedimentos, logística reversa, né, eventualmente a gente precisa atentar a isso, então é um ponto crítico também. E não posso esquecer do regulatório, né? Acho que dados hoje é um grande ponto, vide LGPD, então tem que ter uma atenção importante para dados também. E acho que com isso tudo bem endereçado, a gente tem uma operação eficiente de Omnichannel no geral. Excelente. O nosso caso também é bem similar. Como nós cuidamos de digital, temos modalidades onde o consumidor ele inicia a sua jornada numa loja de shopping, por exemplo, em lojas de luxo. Nós temos bastante lojas sob nossa gestão. Então, como principal desafio, eu elencaria 2. A possibilidade de combinação de meios de pagamento cada vez crescente. Então, aquele consumidor que quer pagar uma parte em cartão de crédito, uma parte no Pix, e ele quer sair com esse produto, às vezes da loja, ou às vezes em um outro modelo que eu já cito que a gente tem também. Então, esta combinação de pagamentos e a velocidade na tomada de decisão pela análise de risco, né? Então, lembrando que a nossa jornada, ela não termina do lado de cá quando tem o finalizar a compra. Ela não termina ali. Então, ela vai chamar o adquirente, ela devolve isso, e nós usamos o grande parceiro aqui, que é a Vetex. 95% das nossas lojas são Vetex. E aí, ele entrega esse pedido no nosso parceiro aqui, que é a ClearSale, e nós temos ainda internamente uma outra camada de proteção para olhar esse pedido com um olhar mais consultando bases históricas, como que esse cliente se comporta no histórico da própria loja. Então eu elencaria a velocidade de tomada de decisão, porque esse consumidor pode estar numa loja aguardando para retirar esse produto, e ter mais a combinação de meios de pagamento também é fundamental. Acho que você acabou de comentar muito parecido com o que eu vou perguntar para ti, mas acho que dá para a gente entrar um pouquinho e você explicar essa parte do ecossistema que você falou da Vetex, da ClearSale e da Infracommerce. A gente sabe que os consumidores, eles abandonam, então, né, as compras ou por um meio de pagamento que não é aquele preferido por ele, ou até mesmo por parecer inseguro. E como que você acredita que seria equilibrar a facilidade, a variedade e a segurança nesse processo? Aí a gente trazendo agora para a realidade do ecossistema do e-commerce, qual que é o ponto de vista, o que você tem visto nas lojas da Infracommerce? O que a gente sempre observa, a marca quando nos procura, ela sempre vem, a gente brinca, né, obviamente, falando que ela quer vender na internet. E a nossa missão é traduzir isso, que não é tão simples assim, a venda na internet, como popularmente dizendo, quando falamos de full commerce. Então, por exemplo, nós fazemos do desenvolvimento da plataforma até a armazenagem, até a entrega desse pedido. Então, cuidar de todo esse ecossistema é um desafio diário, né? Procuramos sempre respeitar o perfil da marca, né? Então, o que é isso? Como é que a gente traduz isso? Não adianta nada a gente colocar um meio de pagamento na loja que vai atender 2% do consumidor. Eu vou dar um exemplo. Temos operações B2B, que por incrível que pareça, mais de 98% desses pedidos, eles são transacionados em boleto. Por quê? Porque um ticket médio altíssimo, que não vai ter um limite de cartão de crédito que suporte uma compra de R$200 mil. A gente está falando de um B2B, a gente está falando de uma compra de um distribuidor. Então, acima de tudo, é respeitar o perfil do negócio e da marca. A gente tem 65% das nossas transações B2C
mais ou menos, são cartão de crédito, 30% Pix, 5% outros. Então a gente sempre tenta equilibrar isso e não podemos deixar de passar para a marca o custo dessa operação. Às vezes você ter ali um meio de pagamento onde ele vai ter um share pequeno, um alto custo, passa a não valer a pena, não fazer sentido, é um ter por ter. E sem falar que você polui o checkout ainda, né? Bom, aqui do meu lado, né, como head de pagamentos do Inter, ecossistema também, como né? parte do ecossistema, eu estou na outra ponta, né? Então, quando o cliente, ao utilizar o meio de pagamento, no caso aqui do Inter, ele se sente inseguro com aquela transação, isso para a gente é péssimo, né? É um faturamento, é o TPV a menos que a gente está captando naquele momento. Então, do nosso lado, para garantir essa segurança para o cliente, tem todo um arcabouço de dados, né? Vem se falando muito sobre isso, né? E dados, de fato, é o que a gente tem utilizado cada vez mais para garantir, via histórico de compras, como o Claudio falou, histórico de pagamento, histórico naquele estabelecimento, ticket, enfim, né? Toda uma análise de perfil de compra do cliente para garantir que a transação, de fato, ela seja efetivada quando realmente deve ser, né? Para aquele cliente, a gente evite o máximo possível fraudes decorrentes desse processo. Contudo, sabemos que não é fácil, né? É uma dinâmica viva. Os fraudadores aí, ainda mais quando a gente fala de omnichannel, eles têm muitos pontos de contato para atacar e a partir dali extrair na visão deles valor, prejudicando o cliente, os estabelecimentos e os emissores. Então é um movimento contínuo de reinvenção. Então esse é na ponta interna, né, do Inter. E aí o Claudio falou sobre a outra ponta, e aí eu entendo que também é preciso considerar para o usuário uma questão de conveniência, né? Então, no meu entendimento aqui, ter um front-end ali intuitivo, com poucos cliques, que reduza, né, a famosa carga cognitiva que tanto é dita hoje aqui, né? Melhora a experiência, evita erros e recusas operacionais. O Claudio falou também da combinação de pagamentos, de meios de pagamento. Para mim esse ponto é crucial. A combinação e a amplitude, desde que faça sentido pelo perfil do estabelecimento, né, daquele parceiro. E a gente fala muito hoje de cartão de crédito, débito, mas tem todo o Pix, link de pagamento. Cada vez mais a gente vem discutindo a questão do cripto no dia a dia, né? Pontos, que não deixa de ser uma moeda cada vez mais utilizada, né? Pontos mais dinheiro, enfim. Então, acho que as possibilidades são grandes e cabe aí, né, aos stakeholders dessa jornada se adaptarem. E eu não posso deixar de mencionar o gateway de pagamento, né, que ele tem que ter uma tecnologia muito robusta, com monitoramento constante, para que seja ali o último step de segurança ao longo dessa jornada. Então, acho que o segredo passa por isso, né, implementar essas inovações, esses cuidados, seja né, no backstage, seja no front-end, sem causar fricção desnecessária para o cliente, que ele vá de fato ao checkout e conclua a compra como ele deseja. Bom, Rogério, você falou das novas tecnologias, né? Então acho que a gente, quando pensa um pouquinho no mundo de opções que a gente tem e até trazendo para o e-commerce mais no omnichannel, mas no e-commerce a gente tem aí as opções de carteira digitais, o Pix, o Buy Now, Pay Later, os pagamentos invisíveis, e agora você falou das criptos, né? Como que vocês acompanham dentro da casa de vocês a vinda dessas tecnologias e o que vocês acham que vai sobressair aí nos próximos meses? Legal, Lívia. Então, assim, o Inter ele tem uma atuação, como você mencionou no início, é uma empresa bastante inovadora, né? Então a gente está sempre fomentando e buscando essas novas possibilidades. E aí, internamente, a gente trabalha com duas verticais, né? Uma vertical externa, que é muito de olhar o mercado, de acompanhar a tendência, mercado nacional, mercado internacional, onde eventualmente o desenvolvimento tecnológico e regulatório já é maior, para a partir dali capturar insights e ver o que a gente consegue adaptar para o mercado brasileiro. Então essa é uma frente. A outra frente é junto aos nossos clientes, né? Então a gente tem uma dinâmica de lab, onde a gente tem uma recorrência de audiência dos nossos clientes, com insumos riquíssimos. Eu não sei quem aqui é cliente Inter, mas enfim, no nosso aplicativo tem uma parte lá que é o fórum,
onde é uma rede social para os clientes, com os líderes do Inter, onde a troca ela é constante. Então o fórum nos possibilita uma série de insights. A partir daí, a gente vai lá, faz prototipa junto com os clientes, testa ainda em lab, para a partir daí ir a mercado. E uma vez que a gente entende que algo faz sentido, aí a gente passa por critérios de priorização, né? E a gente olha muito a questão de análise de mercado. O quanto que essa solução é de fato madura, né, para a gente implementar. O quanto que aspectos tecnológicos precisam ser considerados no sentido de adaptar aquele parque tecnológico que a gente já tem para a partir daí implementar essa solução. Faz sentido ou não? Custos de implementação e manutenção. Implementar essa solução, ela traz algum risco para aquilo que a gente já tem internamente ou não? Então tudo isso são critérios de avaliação. Além, é claro, viabilidade financeira, né, o quanto que eu preciso investir para capturar qual ganho em quanto tempo. E, de novo, correndo o risco de ser repetitivo, a questão da experiência do cliente, né? O quanto que essa inovação resolve efetivamente uma dor do cliente. E não é só mais o ter pelo ter, como o Cláudio mencionou. Então a gente precisa ter um olhar para isso, né? E ao resolver essa dor, gera principalidade, gera engajamento. Então eu acho que vem daí, essa avaliação de cenário externo, um prototipo com o cliente, avaliações internas para a partir daí a mercado. Tá bom? Excelente. O nosso mundo também não foge muito disso, mas eu colocaria aqui a parte evidente do regulatório, né? Nós somos uma empresa de capital aberto, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente publica ação na Bolsa de Valores, publica resultado, então temos toda uma governança por trás para, primeiro de tudo, tem que ter o regulatório totalmente aprovado, né, em nosso país. Como eu falei, nós atuamos em Latam. Então, por exemplo, quando a gente olha para a Argentina ela tem uma penetração de mercado pago no checkout infinitamente maior do que aqui, né? Só que aqui, pelo que a gente anda acompanhando, a demanda está começando a aparecer, né? E, de novo, sempre respeitando o perfil da marca, né? Então, assim, não faz sentido eu colocar, de novo eu vou trazer aqui para o B2B, trazer um meio de pagamento numa operação B2B que o ticket médio é muito alto, né? Nós temos algumas marcas, por exemplo, você falou de cripto, tem surgido muito essa demanda, e o cripto, salvo algum engano, ele ainda está sobre aprovação do Banco Central, né? Para ser liberado, mas também, como o Rogério disse, carece de uma análise mais profunda. Faz sentido? Como que, por exemplo, como que é a conciliação de um valor desse depois, né, do finalizar a sua compra? Como que é o estorno? Como é que eu estorno uma operação onde, de repente, o consumidor não recebeu o seu pedido e ele liga no nosso saque falando, eu quero meu dinheiro de volta? Como que é o processo contrário? Hoje, se a gente vai fazer um estorno de um cartão de crédito, nós, como temos contrato com os adquirentes, nós mesmos lá entramos e fazemos o estorno, mandamos um comprovante para o consumidor. Ou você tem diretamente na home, ou lá para trocar a mercadoria, e se emite um voucher, e ele que é um modelo muito bom porque esse consumidor, você perde ele por um momento, mas com o voucher que você emite, você acaba fazendo com que ele compre na sua própria loja. Então é muito melhor você ter essa funcionalidade de um estorno, por exemplo, gerando um voucher ou um vale-compra para ele na própria loja, né? Do que eu reembolsar ele e ele fazer não reter essa receita, né? Mas basicamente isso, muito em linha do que o Rogério falou. A gente, primeiro, sim, estamos abertos, respeitamos novamente o perfil da loja, o regulatório e entender o depois, né? Como é que a gente lida com tudo isso depois? Numa reversa, num estorno, né? Então, todo o cuidado é muito pouco na implementação de um novo meio de pagamento. Porque depois o operacional é bem complexo, né? Para você conseguir também deixar o time tocar no dia a dia. E acaba encarecendo a operação. Depois, quando você vai fazer um fechamento para a marca, fica difícil você explicar por que a operação está tão custosa. Mas é que nem o Rogério falou, né? Como que vai garantir o ROI depois, o retorno sobre o investimento daquela tecnologia nova que vocês vão colocar? O quanto isso realmente vai fazer diferença no curto prazo ou é defensível o suficiente para sustentar o longo prazo, né? Bom,
A gente vai falar de experiência, Rogério, então a gente vai repetir esse tema aqui um monte de vezes, porque agora a gente chegou na parte onde a gente vai falar de experiência e segurança e prevenção à fraude. E isso sempre foi um equilíbrio, hoje em dia mais ainda, mas como eu comentei anteriormente, os consumidores eles estão menos friccionados com a questão da segurança. Agora, acho que com tantos golpes que a gente tem e tem acompanhado, nós estamos mais predispostos a ter algum tipo de fricção para a gente confiar ainda mais naquela determinada marca. Vocês acham que existe alguma forma de garantir a segurança sem o atrito, considerando o novo mundo que a gente vive e a quantidade de golpe que a gente tem? A gente teve uma experiência bem interessante, bem recente, com uma determinada marca, onde a gente mudou o processo com o apoio da ClearSale, com o envio de biolink para confirmação desse pagamento. Nenhum de nós aqui atende telefone, certo? Se não está na agenda, a gente simplesmente dá índio. Se nós não atendemos o telefone, por que a gente quer que o consumidor atenda? Né? E aí entra numa situação onde, pensem o seguinte, eu sou uma empresa que eu estou gerindo o digital dessa marca. Então, assim, ele vai receber um contato que ele vai falar, mas quem é você? Né? E aí começa a gerar mais atrito ainda. Pode gerar mais atrito no sentido de ele gerar dúvida, ele desconfiar. Vou resumir em linhas gerais aqui. Nós era uma marca de alto luxo e aí a gente ligava para esses consumidores após a decisão da ClearSale para fazer mais algumas confirmações. Evidentemente que a gente demorava para ser atendido, quando era atendido gerava um receio de se passar algumas informações, e aí a gente atuou com o biolink. E o biolink é aquele, você manda por um link, a pessoa faz a selfie, né, afasta, olha para cima, etc. Além de ele dispensar a ligação para a maioria dos consumidores, então assim, para que eu vou ligar para um consumidor que ele fez o biolink, ele tem um score que não é de risco, para que eu ainda vou ligar para ele? Né? Então, assim, o excesso de segurança também gera insegurança. Né? Então, assim, foi uma experiência muito boa. Para ter ideia, a gente ligava para todos. Hoje, a cada 10 pedidos, a gente tem que ligar para uns 2, mais ou menos. Então, isso diminuiu o meu custo também de pessoas, diminuiu a cadeia toda, eu gerei uma nova experiência para o consumidor, né? E aconteceu até de consumidores ligarem para a marca elogiando o processo, que são consumidores recorrentes, né? Então, assim, isso não garante, evidentemente, né? A gente tenta sempre estar na frente de situações de antifraude. Posso dar outro exemplo, para não me estender muito. Eu lembro de cabeça o número. Pré-Black Friday, a gente tinha um comportamento em uma determinada loja de mais ou menos 200 tentativas de compra por dia, registradas no emissor. 3 dias depois, nós passamos a ter 2.000 tentativas. Né? E aí a gente acompanhou a loja, colocamos a loja em quarentena por 2 ou 3 semanas, um único BIM de cartão. Ele tentou fazer 3.774 vezes, ele tentou comprar. Né? Então, obviamente, uma tentativa, é um bot, né? Tentando passar pelo crivo a validação do cartão, para depois tentar passar pelo antifraude, para depois ele receber o pedido. Eu acho que você perguntou, né, Lívia, se é possível ter um processo aí de omnichannel sem fricção zero. Acho que a gente precisa discutir também qual fricção, o que é a fricção efetivamente, né? E tem um trabalho nosso aqui também de aculturamento junto aos clientes, porque, vou falar por mim, mas acredito que algumas pessoas compartilham da mesma opinião, é preferível você ter um step adicional no seu processo e não ter aquela dor de cabeça, portanto uma fricção nesse conceito mínima, do que não ter algum validador, alguma coisa, e ter uma dor de cabeça com alguma fraude, e aí sim uma fricção gigante no pós-finalização daquele processo. Então, acho que sob essa ótica, a gente fala muito lá, né, sobre autenticação inteligente, então com processos biométricos, tokenização, análise de risco, análise de risco contextual, né? Então é a Lívia mesmo, com aquele perfil naquele momento, tudo indica que sim, com base nos dados. Vamos puxar uma biometria, uma tokenização. Então, não entendo isso como uma fricção, né? Entendo como um avanço tecnológico para garantir a compra da melhor forma possível.
A gente fala muito também lá de UX segura, né? Então a gente tem que ter aqui um olhar atento para isso, no sentido de simplificar a jornada do cliente. Por que não, quando possível, não trabalhar na maioria das vezes com preenchimento automático seguro, por exemplo? Eu já faço uso dos meus bancos de dados validados, internos ou de parceiros, já subo isso carregado e o cliente só confirma aquilo. A chance de fraude, de risco, ela é muito menor. Um outro ponto que a gente também vem discutindo muito são a questão das tecnologias mais avançadas, e aí, enfim, o 3DS 2.0, a criptografia end-to-end. Então, são pontos relevantes para a gente ter, sempre que possível, em qualquer estabelecimento. E, por fim, eu acho que um processo de comunicação associado a canais de ajuda que realmente funcionem. Na ânsia de querer otimizar o processo de compra, de levar o cliente a concluir aquela compra o mais rápido possível no checkout, para não se distrair, e não concluir, a gente, em alguns momentos, sob a nossa ótica, deixa de ter pontos importantes de esclarecimento para o cliente ou de atenção que evitariam ou a fraude ou um erro operacional. E aí o cliente ele tem que ou refazer ou ele migra para outro lugar e a gente perde aquela compra anyway. Então, acho que esse ponto de comunicação é importante. E, quando necessário, esse canal de ajuda tem que funcionar. Quem aqui nunca caiu num bot que fica andando em círculo, em círculo, em círculo e não resolve o problema? A frustração é ainda maior, sobretudo quando você tem um risco de fraude. Você quer urgência, quer celeridade. Então, acho que esses pontos são importantes. Então, acho que o equilíbrio, ele vem disso, Olivia, de implementar essas soluções e ter camadas de segurança invisíveis para o cliente, de tal forma que ele não perceba e caminhe ali para a conclusão da compra da melhor forma. Aí, pensando assim, quando a gente fala de camada de segurança invisível e também pensando quanto cada vez mais nós precisamos ser preditivos, para gerar essa camada invisível. Qual que vocês acham que é o maior desafio das áreas de pagamentos e gestão de risco dentro da empresa de vocês? Como que elas se combinam, como que elas se alinham e quais são os benefícios e desafios? Eu acho que, no nosso caso, numa empresa de full commerce, é a gente combinar todos os processos. Por exemplo, no nosso ecossistema, nós temos ainda um antifraude incremental nativo da InfraCommerce. Então, depois que esse pedido passa pela ClearSale, ele entrega no nosso antifraude nativo. Ali também eu consigo colocar regras. Então, por exemplo, através do histórico de uma determinada loja, ou, por exemplo, esse exemplo que eu falei, um BIM tentou comprar 3.774 vezes. A primeira ação cadastra esse BIM como uma regra para cair para uma análise visual. Então, assim, a gente se utiliza do próprio sistema para retroalimentar o sistema. Então, na medida que eu tenho... não existe operação sem chargeback. Então, não existe chargeback zero. Então, na medida que eu recebo o chargeback, eu retroalimento esse meu antifraude incremental para que ele fique atento e ele entregue de acordo com essas mesmas regras que eu coloquei, CEP, valor, BIM e etc., para que ele passe para uma análise visual. E ele ainda assim passando, como você falou, de desafio, a gente chegar ao extremo de barrar a entrega, já aconteceu e acontece bastante, da gente ligar no nosso CD e falar assim, segura essa entrega. Já aconteceu de ligarmos no CD, o caminhão já sair e liga para o motorista, não entrega. Então, essa sinergia entre as áreas é fundamental quando a gente fala de full commerce. Eu acho que é o principal desafio. Como combinar os dados, como o Rogério falou, e um clichê, usando a seu favor, mas de que você evite as mesmas dores. Vamos brigar por novas guerras, não guerras conhecidas. Porque vão existir, Na verdade, quando a gente para um lado, surgem outros, Exatamente. Eu acho que o ponto que o Cláudio trouxe aqui de sinergia, para mim, ele é o crucial. Então, não tem que ser uma agenda da área de riscos isolada. A área de riscos tem que se preocupar com isso. Não. Tem que ser uma agenda da companhia. Então, pensando aqui lá no Inter, a gente tem por regra, por cultura, que todo mundo em algum momento faça os treinamentos, se atente a isso, esteja de fato preocupado com a melhor forma possível de conduzir os seus trabalhos internamente para que o cliente tenha a melhor experiência possível. Então, esse aculturamento é crucial. E aí, dentro disso,
a gente tem aqui a questão do pré-autorização e do pós-autorização, né? Então, pré-autorização é tudo que a gente já disse aqui, né? De dados, modelos, machine learning, inteligência artificial, enfim, para garantir o pré e que aquela autorização de fato seja bem autorizada. No pós, como não existe chargeback zero, a gente vai ter pontos de atrito, pontos de ruído. Então é fundamental que no nível de atendimento, nível 1, nível 2, ao começar a surgir esse tipo de demanda, que isso retroalimente as outras pontas e aí vira um ciclo virtuoso dentro da companhia, para que a gente aos poucos vá mitigando cada vez mais esse risco. Acho que passa muito por compartilhamento de decisão, compartilhamento de dados, relatórios entre todas as áreas. E um ponto importante para mim é a gestão eficiente de incidente. Quando acontece, a gente precisa parar, precisa entrar no famoso war room, olhar o que está acontecendo, apagar aquele incêndio, senão isso escala muito rápido e aí acaba fugindo do controle. E é interessante pensar essa sinergia que você comentou, Rogério, porque quando a gente fala na responsabilidade de vocês em produtos de pagamento, né, ou em pagamentos em si, a origem da fraude ela pode não estar só no transacional, né? Então essa junção, essa visão 360 e conseguir blindar todas as portas possíveis, ela é essencial em todos os negócios, incluindo os e-commerces, que por mais velocidade que hoje em dia eu compro na Amazon, eu acho um absurdo que a gente compra em 2 segundos tudo, chega. Eu falo, gente, o fraudador deve fazer uma festa aqui, né, na hora da velocidade. Mas pegando o gancho só da priorização hoje, diante do desafio que vocês estão na cadeira de vocês, nas suas empresas, qual que é a prioridade número 1 para a gestão de pagamentos e como que ela garante a fluidez e essa segurança em todos os canais? Eu divulgo sempre um mantra com o time lá. Adoro mantras, viu? Que é assim, ao mesmo tempo que a gente tem que ter segurança, uma área de antifraude ela não pode ser uma área de prevenção a vendas, né? Então você achar que tudo é uma fraude, tudo é... Não, e a gente tem falado muito isso em fóruns, em reuniões com o time, não se assuste. Analise com calma e com frieza. Não podemos ser uma área dentro da companhia de prevenção a vendas, né? O que quer dizer isso? A frase pode soar engraçada, mas assim, eu não posso. É um desafio, você não pode queimar a venda boa e não pode deixar passar a venda ruim. Só isso, né? Apenas isso. Então assim, monitorar toda a cadeia, né? A gente tem uma alta taxa de aprovação aqui com um parceiro, com a ClearSale. Mas e como é que está a minha taxa de aprovação no banco emissor, né? Como é que ela está se comportando? Eu peguei monitorando, obviamente, peguei uma determinada loja com 3% de taxa de aprovação no banco emissor, mas ela estava 90% no antifraude e não estava vendendo nada, né? Aí a gente faz faz uma varredura na loja, fizemos algumas melhorias também, como eu falei, né? A gente utiliza a VTEX, calibrando o Defense Mode, calibrando o reCAPTCHA, colocando o login na loja. Em 4 dias essa performance mudou e do dia que a gente tomou essa ação até 3 dias atrás, ela saiu de 2% para 30%, né? Mas é suficiente? Não, porque daqui a pouco todas essas ferramentas ela também pode dificultar um pouco a venda. Então assim, olhar o tempo todo, né, o comportamento e tentar sempre trazer equilíbrio nas ferramentas que você usa, às vezes para deixar a mão mais pesada e às vezes deixar um pouquinho mais leve. Tem também aquele ponto de testar, né? Você tem que ter um apetite para você assumir aquele risco, para você entender também o comportamento e retroalimentar, né? Não é 100% zero fraude. Não pode ser uma área de prevenção a vendas. É isso aí. Eu acho que um pouco de tudo que a gente falou aí para trás, eu acho que resume um pouco aí do desafio, né, de um gestor implementando alguma solução nesse sentido. E aí eu acho que o principal ponto para mim deveria ser o cuidado, o planejamento bem feito para implementação de uma infra integrada e unificada de fato, né, que permita uma visão 360 daquele cliente e que tenha celeridade, tempestividade na troca de dados e informações para que, né, uma vez implementada, a gente esteja seguro de que se algo ocorra, porque vai ocorrer, a gente tenha agilidade na solução. E aí, uma vez
definida a infra em específico, olhar critérios de escalabilidade, performance, flexibilidade, né, que é crucial, e sem esquecer, obviamente, de novo, a questão econômica dessa infra que está sendo pensada. Então, acho que é isso, né? Um olhar atento para isso aqui permite ao gestor implementar e, se for o caso, incluir novas funcionalidades, etc., de forma muito sustentável e manter o business dele no tempo performando como ele deseja. Acho que esse é um resumão aí. Bom, a gente chega ao final e eu quero agradecer demais vocês. Eu tenho certeza que todo o ecossistema agradece os insights que vocês tiveram e trouxeram com a combinação dos pagamentos e a prevenção à fraude. E eu também quero agradecer quem estiver assistindo o nosso Clearcast. Muito mais por vir. E é isso, fique ligado. Mais palestras durante o dia. Muito obrigada mesmo a vocês dois. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Lívia, Cláudio, obrigado aí por compartilhar o conhecimento. Se quiserem deixar uma mensagem final, fiquem à vontade também, fechando tudo isso. Fiquem à vontade. Acho que é isso, pessoal. Só agradecer mesmo a oportunidade. Obrigado a todos. Uma boa VTEX para vocês. E é isso, vamos em frente. Obrigado também, pessoal. Faço o convite para conhecer o nosso stand aqui, todo o nosso ecossistema. Nós estamos aqui a 3, 4 stands. Temos um lançamento bem conhecido no mercado que eu convido vocês a verem, que é o Mais Correios, o Marketplace dos Correios. Nós somos os responsáveis por essa gestão. Então, hoje teremos palestras lá também a respeito sobre isso. Obrigado. Obrigada, gente.